Olá pessoal, beleza? Fala moçada, beleza? Vamos então falar aqui da questão número 2, né? Na física e na matemática é comum. A questão número 1B, a questão número 1B é para pesquisar, tá bom? Eu coloco no Google aí, no YouTube, o que tá pedindo aqui, você pesquisa, ok? Vamos ver a 2 aqui. Na física e na matemática é comum o uso de gráficos para tratar de diversas situações do cotidiano. Ultimamente, estamos vendo o uso de gráficos por parte das autoridades de saúde na tentativa de alertar a população de vários países para estratégias de controle da expansão do novo coronavírus Covid-19. Alguns termos são apresentados nesses gráficos como crescimento exponencial, aumento vertiginoso da infecção, saturação, alcance de um pico de casos, e decaimento exponencial, número de pessoas que se recuperam da doença é maior que a de novas infectadas. Nesse sentido, observe os gráficos abaixo. Então está aqui, né, os gráficos, ó, número de casos, tempo desde o primeiro caso, né, tal. Então aqui está considerando dois casos: medidas sem proteção, né? O que é sem proteção? Sem máscara, sem isolamento, blá blá blá, né? E medidas com proteção. Então vocês estão vendo aqui, ó, o tempo desde o primeiro caso. Então a gente teria um número de casos muito grande se não tivéssemos proteção. Mas em compensação, ia terminar mais cedo, né? Ia terminar mais cedo. Já com proteção, nós diminuímos bastante o número de casos, né? Mas esticamos o tempo o tempo em que estamos expostos ao vírus. Beleza, uma coisa compensando a outra. E aqui é o outro gráfico contendo cada país, ó, Japão, Portugal, Brasil, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, Irã, China, Espanha e Itália. E aqui o número de casos, né? Número de morte, de casos, eu acho. Não está falando aqui, tá? Então aqui, ó, e todos eles obedecem o mesmo tipo de crescimento, né? Eles começam vertiginosamente e vão meio que achatando, ok? E diante desses dois gráficos, vamos ver as perguntas. Em relação a essas informações, podemos afirmar que a situação no Brasil é de crescimento exponencial, saturação ou decaimento exponencial? Ó, ele quer saber se no Brasil é crescimento, saturação e decaimento. E ele falou o que é cada um desses, né? Ele falou lá no primeiro, lá no enunciado, ó, que é, crescimento é aumento vertiginoso da infecção. Saturação é um pico, né? Se estabilizou, alcançou um pico e não passa daquele pico lá. E decaimento é quando o número de pessoas infectadas diminui. Então vamos ver o gráfico do Brasil. Aqui. Olha o Brasil aqui. O Brasil está aqui, ó. É esse de amarelo aqui, né? Esse pontilhado. Então o Brasil começou aqui, ó, aumentou vertiginosamente, mas daqui desse ponto, né, até atualmente não apresentou nem para cima nem para baixo. Então aqui a gente pode dizer que está saturado, né? O Brasil está saturado. Qual é o fator B? Qual é o fator que é responsável pela aceleração ou desaceleração da velocidade de contágio da Covid-19? Justifique sua resposta. Bom, aqui nesse caso a gente tem que olhar para a função exponencial, porque é o tipo de função a qual governa, né, a Covid-19 aí, né, as transmissões. Fazendo uma breve revisão de função exponencial para vocês, parte de matemática. Eu vou até deixar depois um link de um vídeo muito bem explicativo sobre função exponencial, ok? Então, função exponencial. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma população com várias pessoas, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui duas pessoas infectadas, ok? Vamos supor que temos duas pessoas infectadas. Duas pessoas infectadas. E aí, ó, cada pessoa infectada, ela vai infectar outras duas, tá? Em um dia. Então aqui, ó, essa pessoa vai infectar outras duas, né? Em um determinado dia. E essa daqui também. Né? Essa daqui também. E cada pessoa infectada vai infectar mais duas pessoas
Entende? Então essa daqui vai infectar mais 2 pessoas no outro dia, né? Então vai infectar outras 2 pessoas no outro dia. Então, o avanço do coronavírus é desse jeito aqui, tá? Mais ou menos esse modelo que representa. E essa daqui também vai infectar 2 pessoas. Olha só que loucura. E essa daqui também mais 2 pessoas. Então no total quantas pessoas nós vamos ter infectadas? No começo, né, nós tínhamos 2 pessoas. E agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Isso daqui ao final de 10, um mês, vai para milhões, tá? Se cada uma dessas pessoas for infectar mais 2, e assim sucessivamente, ok? Então isso é um crescimento exponencial, tá bom? Isso é um crescimento exponencial. Quando você colocar isso no gráfico XY, né? XY, tá vendo? Dia 0, né? Tá aqui. No dia 1, né? Vamos supor que esse X aqui representa o tempo, né? E o Y representa pessoas infectadas. Então, no dia 1 nós tínhamos 2 pessoas. No dia 2 nós tínhamos 4 pessoas, o dobro, né? No dia 3 nós tínhamos 8 pessoas, ok? E no dia 4 nós vamos ter 16 pessoas, tá? Então sempre aumentando, ó. No dia 1, né, 2 pessoas. Então sempre aumentando de forma crescente, né? Cada pessoa infectando de uma forma crescente, até chegar numa situação insustentável, né? No dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no outro dia, vamos por cada uma dessas mais uma, né? Mais 2. Então sempre eu vou ter o número de infectados do dia anterior multiplicado por 2. Você tá entendendo? Né? O número de infectados do dia seguinte, né? O número de infectados é igual ao, nesse caso específico, vai ser o número de infectados do dia anterior vezes 2. É o dobro, né? Sempre vai ser isso, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Aí vai aumentando, entendeu? Aí já vai ficando já, o negócio tá ficando doido, ficando esquisito. Então, é nesse sentido aí, né? E como que faz então para conter o avanço desse vírus? É quando o número de infectados de hoje for igual ao número de infectados de ontem, ok? E aí a gente reduz isso, né? Quando o número de infectados não aumentar, tá? Aí a curva ela começa a ficar achatada. Eu vou passar o link do vídeo que vai mostrar exatamente isso que eu estou falando com vocês, de forma mais organizada, mais explicada, tá? Eu não vou repetir o que o cara falou, né? Para não ser redundante, mas é mais ou menos nesse sentido, ok? Então, encerrar aqui, parar a gravação.